Em meio a um aumento absurdo de preços nos últimos tempos e uma política de sucateamento de serviços que está acontecendo atualmente, a pergunta é: será que vale a pena ter um Xbox no Brasil hoje em dia? Até porque pensa comigo, a principal razão de recomendarmos Xbox nos dias atuais é justamente por conta de seus serviços. A Sony aumenta o preço dos serviços, dos jogos, dos consoles, a Nintendo também aumenta o preço, todo mundo tá aumentando o preço. Onde muitas das vezes a gente fica olhando em volta e vê que todo mundo tá piorando os seus serviços, eles estão deixando mais caro e não estão dando nada em troca pra gente. Vale a pena mesmo a gente continuar pagando esse tipo de coisa? Eu vi na internet que muita gente estava dizendo que eles estavam testando até onde vai. Vamos aumentar o preço aqui, vamos ver até onde dá, para que aí sim, se a gente tiver uma resposta negativa do público, a gente volta atrás. Não é assim que funciona. É corporativismo do mais sujo possível. Na verdade, não existe empresa má ou empresa boa nessa conversa. Existe um sistema. E é um sistema que obriga essas pessoas, que obriga essas empresas. Não é como se eles não tivessem gosto em fazer isso, né? Eles amam fazer isso. Mas culpe o jogo, não o jogador, né? Eu acho que isso era muito óbvio pra mim, cara. Era muito óbvio que esse tipo de coisa iria acontecer uma hora ou outra. Porque é assim que funciona, é assim que sempre funcionou. Sempre quando um serviço muito bom aparece, ele surpreende, ele inova, ele traz mais pessoas. Futuramente esse serviço vai ser sucateado pra conseguir mais dinheiro. Essa é a lógica. Eles pioram, cobram mais pra você ter aquela versão que você tinha antes. E é assim que funciona. Sabe o que vai ter no futuro no Xbox Game Pass? Propaganda, igual a Netflix fez, igual a Prime Video fez, igual todos os serviços de streaming, igual a todos os serviços fazem. E eu pergunto de novo pra você, vale a pena continuar assim? Vale a pena ficar desse jeito? Por quê? Porque precisamos continuar fazendo essa pergunta a nós mesmos. Seremos reféns desse tipo de tratamento, desse tipo de política, ou daremos uma resposta? E se darmos uma resposta, o que acontecerá? Você consegue cancelar sua Game Pass? Acho que pra você, a principal razão de você ter comprado um Xbox, talvez seja o único console que você tenha, seja o Game Pass. E agora, você pagará R$120 por mês para continuar tendo o produto. Vamos ser bem sinceros aqui, a posição da Xbox na indústria estava muito bem consolidada, não tinha razão para mudar. E é por isso que esse tipo de coisa deixa ainda mais claro que é só um jogo. É um jogo que obriga você a continuar crescendo exponencialmente todo ano. Toda hora. As empresas precisam continuar crescendo, precisam continuar a fazer cada vez mais dinheiro. Obviamente, empresas de capital aberto, né? Agora, empresas de capital fechado é diferente, como a Valve. A Valve não precisa fazer esse tipo de coisa. As promoções estão aí. A Steam tá maravilhosa, tá funcionando e tá dando dinheiro. Não tem por que mexer. Não é a mesma coisa com empresas como a Sony e a Microsoft. A Microsoft é um gigante, ela não precisava fazer esse tipo de coisa. Ela tem dinheiro pra bancar a Xbox. Então pra que esse tipo de coisa precisa acontecer? Então por que eles precisam cobrar mais caro, piorar o produto? Eles não oferecem nada. Eles precisam fechar o ano com o melhor resultado possível. E pra isso, eles adotam esse tipo de estratégia. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que é perda de tempo a gente continuar fazendo separar as coisas em clubes. Por exemplo, existem os sonistas e os caixistas e os nintendistas. Aonde isso levou vocês? Aonde isso vai levar vocês? Vocês vão continuar com essa postura? Você vai continuar sendo um caixista com orgulho? Vai bater no peito? Nós temos o Game Pass, o melhor serviço? Não, vocês não têm mais. Vocês não têm mais. E possivelmente, no futuro, vocês terão um Game Pass, só que com propaganda, pipocando, enquanto vocês estão jogando um jogo que não é de vocês. Ok que quando a gente compra um jogo, a licença não é nossa. Lojas como a GOG trabalham diferente esse tipo de coisa. Não tem DRM. Você compra o jogo, ele realmente é seu. Você pode fazer o que você quiser. Você pode até... Não vou falar o que você pode fazer com o jogo, caso você quiser. Mas o Game Pass é diferente, é muito diferente disso. É quase como um serviço de aluguel rotativo. Você aluga um jogo, esse jogo vai rotacionar, ou seja, ele vai sair do serviço, talvez ele volte no futuro, mas outros jogos vão entrando. Então a gente continua fazendo esse ciclo. O jogo entra, você joga, ele sai, outro jogo entra, você joga, ele sai. E essa vai o processo que vai ser utilizado. Será que vale a pena? Por mais que em algum momento do vídeo eu talvez tenha dito que talvez a Microsoft ou a Xbox vai acabar no Brasil, acho que não vai acabar porque videogame tá cada vez se tornando algo inacessível, tá se tornando algo elitista. Videogame é artigo de luxo, assim como o iPhone. Tá se tornando um dispositivo, uma marca, que estará disponível na sua vida a partir do momento em que você tiver capital para investir nisso. A Sony não tá ligando pra esse tipo de coisa. Quem tem dinheiro, compra PlayStation. E no futuro, quem tem dinheiro, paga Game Pass. Quem tem dinheiro, tem Xbox. Mas é aquilo, videogame sempre existirá. Jogos existirão, você continuará jogando videogame, mas
de um jeito diferente. Eu não sei se vale a pena continuar alimentando esse tipo de máquina, essa máquina que está constantemente trazendo produtos medianos com um alto valor investido só para agradar os olhos de quem está jogando. É aquele jogo sem alma, sem peso, sem inovação, sem risco, que só oferece o visual, mas o interior dele é vazio. É aquele jogo feito com o único objetivo de fazer dinheiro. Desenvolvedores precisam colocar comida na mesa, mas desenvolvedores também querem fazer arte. Os devs também querem fazer arte, eles também querem participar de uma onda de jogos criativos, divertidos e que inspiram uma geração inteira, assim como aconteceu no PS2, assim como aconteceu no Nintendo, Super Nintendo, assim como aconteceu no Xbox 360. Mas, enquanto continuarmos alimentando essa máquina, esse tipo de coisa continuará acontecendo. Serviços que não precisavam ser sucateados serão sucateados para conseguir favorecer uma pequena parcela de investidores, pessoas que querem terminar o ano com cada vez mais dinheiro e em prol disso precarizam o serviço excelente que estavam oferecendo anteriormente. E sobre a pirataria, o que você acha? O que você acha que vai acontecer aqui no Brasil com todo esse aumento de preços, com todo esse abuso com os consumidores? Você acha que a gente vai continuar desse jeito? Não, é a realidade. Eu não estou incentivando a pirataria falando esse tipo de coisa. As empresas, as corporações que estão. Se não existe acesso, as pessoas buscarão o acesso, elas criarão o acesso. A pirataria vai voltar com força, como nunca antes. Os serviços de streaming chegam, oferecem um serviço, sucateiam e cobram um absurdo. Chega no final do mês, passa a não bater mais a conta. Eu tô pagando muito em serviços de streaming, eu tô gastando muito dinheiro nesse tipo de coisa. Eu vou abandonar, porque não tá fechando mais a conta. E eu preciso comer. Eu preciso pagar a conta de luz, água. Entende? A mecânica. Eu não tiro o sorriso do rosto porque eu sei, era inevitável, cara. Era inevitável. Nesse tipo de sistema onde é visado o lucro constante, exponencial, absurdo, todo ano, era claro, tava aí na nossa frente. Eu fico triste pela atitude, mas não surpreso. Então é isso. Possivelmente muitos de vocês estarão usando seus chapéus de pirata a partir do ano que vem, ou já estão usando. E infelizmente, eu digo com pesar, que isso tá acontecendo, isso vai acontecer, e é inevitável. E possivelmente, se você tá assistindo esse vídeo, você tá tão revoltado quanto eu. Mas é só isso, só queria bater um papo sobre isso, falar um pouco sobre o que tá acontecendo atualmente no mundo dos jogos. E eu vou continuar fazendo esses vídeos, falando sobre alguma coisa que tá acontecendo, comentando, dando a minha opinião. Se você gostar do que você ouviu, se você gostar de me ver falar sobre algum assunto, deixa nos comentários e deixa a sua opinião sobre essa atitude da Xbox. O porquê você acha que eles fizeram isso. E, cara, a minha conclusão aqui é que não existe empresa boa, empresa má. Não existe Xbox malvada, Sony malvada, Nintendo malvada. Existe um jogo. Eles estão jogando. Nós somos apenas os que estão contribuindo para que isso aconteça. Ou que muitas das vezes apoiam esse tipo de coisa. É bem triste, né? Deixa nos comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos a palavra de Necolau aqui. Um beijo, falou e abraço.